Hoje o nosso estudo espírita, ele é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é nossos amigos e facilitadores, André de Paula e Kelly Nascimento. Um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos, né? Apesar de a gente estar aqui à tarde, mas o programa vai ao ar à noite, né? A gente cumprimenta a todos. Nesse momento que nós estamos gravando o programa, a gente tem certeza que a espiritualidade amiga está junto de nós aqui, com todos nós. Não só aqui, né, nos templos de pedra, como diz Jesus, mas principalmente dentro do templo dos nossos corações, dentro de nossas casas, sendo acompanhados e vistos em nossas necessidades, em nossas angústias. Nós não estamos sós, né? O próprio Mestre já nos asseverava já nos fazia essa promessa. E para a gente é uma grande alegria estar aqui nessa tarde de sábado, gravando esse programa, que é um programa muito importante, que tenta diminuir ou dirimir as dúvidas de muitas pessoas, né, e principalmente dos internautas. Uma boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um estudo, para responder as perguntas aí dos nossos telespectadores. E tem algumas aqui bem interessantes, né, gente? Eles começam assim, tem uma pergunta aqui assim: como o céu e o inferno são vistos pela doutrina espírita? É uma resposta assim, bem ampla também, né, André? Que daria para a gente ficar aqui o tempo inteiro falando só sobre isso. Mas a gente sabe que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, muita coisa vai ficando mais fácil assim no nosso entendimento, né? Aquilo que a gente às vezes achava tão complexo de entender vai ficando mais claro, a gente vai levando mais para uma normalidade, assim, uma naturalidade das coisas. A questão do céu e inferno, né? A doutrina espírita mostra para a gente que na verdade, o que a gente vive hoje aqui, né, no nosso planeta, no planeta Terra, é realmente o céu e o inferno. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de estar no céu, muitas vezes a gente tem a impressão de estar no inferno. Isso a gente vive aqui todos os dias, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração, graças a Deus. Então a gente está vendo aí as mudanças, os saltos, né, que a gente está sendo obrigado a dar, porque se fosse por nossa conta talvez demoraria muito tempo, né? Então toda essa parada, todo esse momento que estamos vivendo é para a gente entrar para o nosso interior mesmo. Mas enfim, esse céu e inferno, né, que muitas vezes desde criança é pregado para a gente como se né, depois que a gente morresse, que a gente desencarnasse, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não é muito bem dessa forma, né? A doutrina espírita ela mostra e ela prova para a gente que a gente vai muito pela sintonia. Quando a gente desencarna, nós vamos estar com aqueles que estão sintonizados a nós, com aqueles que a gente puxa, né? Nós somos como se fossem imãs, a gente é pura energia. Então a gente atrai aquelas pessoas que mais ou menos sintonizam com o que a gente pensa, com o que a gente acha, com a realidade mesmo da nossa vibração naquele estágio. Então isso não vai mudar muito quando a gente desencarnar, né? De falar assim, não, mas aí fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Do lado de lá não tem muita diferença. Eu falo porque aqui a gente não tem as nossas panelinhas, a gente tem aqueles que a gente considera como amigos, aqueles que a gente considera como inimigos, e a gente vai formando as nossas panelinhas, não é? Então, do lado de lá também funciona dessa forma, né? Não existe só aquele que é o errante, que é o pecador, e que ele vai para o inferno, e aquele que acertou vai para o céu. Tem várias escalas, né?
E aí a gente entra num monte de coisa, na parte, né, do umbral, quem já viu aí o filme Nosso Lar, viu e entendeu como é que funciona, né, a parte aí do André Luiz, a trajetória toda dele do lado de lá, para poder evoluir, para poder se purificar, né, ficar mais sensível do lado de lá. Então, quem viu sabe. Então, esse céu e inferno, né, ele é uma coisa assim que cada um tem um pensamento diferente, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, é passado para a gente de forma errada, né? Não existe isso daquele que vai ficar no inferno a eternidade inteira. Né? E a gente sabe que, graças a Deus, a gente tem uma oportunidade, a oportunidade maior que a gente tem aqui, que é da reencarnação, que é da gente começar de novo. Então, você desencarna e você ainda tem muitas coisas a serem trabalhadas até então ainda. Então, nos é dado mais oportunidades. Olha, vamos começar o processo todo novamente. Nos é dado chances inúmeras. As reencarnações são inúmeras chances que a gente tem de começar tudo de novo, de tentar acertar e de fazer um pouco melhor. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, a gente se conforta. Eu falo que a doutrina espírita é uma doutrina confortadora, ela nos conforta. Só de eu pensar que eu vou ter oportunidades e que eu vou ter mais chances, né, André, de vir, de fazer diferente, que eu não vou ficar queimando no fogo do inferno a eternidade inteira, já é um consolo muito grande para a nossa alma e uma tranquilidade muito grande. Então, é muito bom quando a gente começa a pensar dessa forma, né? Dessa oportunidade que a gente já teve inúmeras e ainda vamos ter muitas ainda, porque a gente ainda tem que caminhar muito ainda. Kelly, igual você falou, só essa pergunta daria para a gente estar aqui conversando a tarde inteira, né? Se você me permite, você usou o exemplo de André Luiz no umbral. A gente aprendeu pelas religiões tradicionais que o inferno e o céu, eles estavam em locais circunscritos, né? Que o céu estava lá em cima, o inferno nas profundezas da terra, né? Principalmente quando se relacionou ao inferno com fogo. Então a gente sempre essa ideia foi relacionada a isso. E hoje a doutrina espírita, ela traz para a gente claramente, né, que essas interpretações, elas são muito mais simbólicas do que literais. Mas que existe, e sempre existiu na ideia da humanidade, a ideia de recompensa e de pagamento das suas dívidas, dependendo daquilo como você agiu nessa vida atual. Então, a doutrina espírita coloca que realmente, aonde está o céu e o inferno, uma vez que a astronomia mostrou que lá em cima não tem nenhuma alma, e nem no fundo da Terra, a geologia mostrou para a gente que também não existiu o inferno lá. Então, a doutrina espírita, bem claramente, assim como no livro Céu e Inferno, vem mostrar para a gente que o céu e o inferno é uma condição de como você se sente intimamente. Você já pode viver o seu inferno aqui encarnado, como você pode viver o seu céu já aqui. Porque tem pessoas que vivem uma vida inteira de suplício, de reclamação, de contrariedade, inconformidade com a vida, reclamando e resmungando de tudo, e pensa que a hora que desencarnar, porque muito sofreu, vai merecer um céu de beatitude. Mas como você falou, Kelly, é uma questão de sintonia. Então, aonde você... Jesus já falava, né? Aonde está o teu tesouro, está aí o seu coração. Então, se você é uma pessoa que acha tudo na sua vida ruim, não vai ser porque você vai desencarnar, as coisas vão melhorar. Lembrando, pegando o gancho no que você falou, no livro, né, Nosso Lar, que foi tão bem demonstrado também no filme,
André Luiz, ele só teve condição de ser retirado de dentro do local onde ele se encontrava, do seu inferno, propriamente dito, no umbral, quando ele se lembrou que existe uma bondade divina no universo que rege por todos nós. Ele se lembrou de Deus. Que se existisse um Deus, não é possível que um Deus gostaria que um filho seu queimasse no fogo do inferno toda a eternidade. Ele deu oportunidade para ser resgatado. E talvez alguns companheiros nossos que participam de reunião mediúnica vai saber exatamente do que eu estou falando, em conversas com espíritos que se punem por erros do passado. Às vezes o dialogador tem que fazer um esforço tremendo para explicar para aquele espírito que ele merece ser socorrido, que ele mesmo entra num processo de autopunição tão grande que ele acha que não merece ser feliz. E quantas pessoas vivem aqui achando que não merece ser feliz, achando que não merece uma segunda chance, achando que não merece se melhorar. Isso é um inferno, né? E aí a segunda pergunta aqui, eu acho que ela vem assim, em direção a essa interpretação equívoca que a gente tem sobre essas penas e recompensas, né, que a gente tem depois dessa vida. Ela fala o seguinte: quais são as consequências para aqueles que desertam de sua tarefa mediúnica? Olha só para você ver. Primeiro, a gente pensa assim, isso aqui vem de encontro a algumas pessoas que às vezes chegam, nós já tivemos a oportunidade de conversar e conhecer algumas pessoas assim, que chegam dentro da casa espírita com algum distúrbio emocional e que pode às vezes desencadear algumas manifestações mediúnicas e que na verdade nem sempre são indícios de mediunidade. E aí a pessoa desespera, fala assim, mas tem que ser médium, então eu não quero ser médium. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, então se eu desertar, se eu largar minha tarefa mediúnica, eu, vou lá para o umbral onde o André Luiz estava, porque a gente tem esse medo do sofrimento. Mas aí eu pergunto agora, o que é mediunidade? O que é tarefa mediúnica? Porque a gente imagina que mediunidade, quem a tem só que estar sentado numa mesa de uma reunião mediúnica para dar manifestação. E a espiritualidade nos conta que mediunidade, ela transcende essa tarefa semanal de um trabalho dentro de uma reunião mediúnica. A mediunidade ela é um instrumento que Deus nos dá, especificamente em alguns casos, para alguns, de uma forma mais específica do que para outros, mas não deixa de ser uma ferramenta que Deus nos dá para o nosso progresso. É como se fosse um chamamento para o trabalho em benefício do outro. Até porque se o problema da mediunidade fosse resolvido dentro da reunião mediúnica, agora com essa questão aí desse isolamento social, os médicos estariam enrolados, né? Que não estaria trabalhando dentro de uma reunião mediúnica, então estaria comprometendo a sua tarefa. Essa aqui é a questão que eu trago. Tudo é uma questão de foro íntimo. Você pode ser médium e você deve ser médium 24 horas por dia, onde quer que você esteja. O médium da bondade de Deus, porque médium, a palavra médium é aquele que está no meio, é o intermediário. Nós somos a personificação, ou deveríamos ser a personificação do amor de Deus, do amor de Cristo aqui no planeta. Ser esse intermediário, que é isso que é esperado de nós. Então, quais serão as consequências? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Que às vezes a pessoa pode até nem querer, nem ser espírita. E ser médium. A gente tem amigos, companheiros que são excelentes médiuns católicos, apesar de não concordarem quem são médiuns.
mas são. E que estão felizes trabalhando no trabalho do bem dentro da igreja ou dentro dos templos evangélicos. Porque se é verdade, e é verdade o que Kardec coloca, né, sobre a questão dos médiuns, que ele fala que médiuns todos nós somos, porque médium é todo aquele que sente de uma forma ou de outra a presença da espiritualidade. Então todos nós, de uma forma genérica, somos médiuns. Mas aí ele vem e complementa, Kardec complementa, em um livro dos médiuns, que seria usado esse termo de médium para aqueles que têm essa faculdade, de certa forma, mais dilatada. Mas todos nós temos que sermos esses intermediários do amor de Deus, né, aqui na Terra. E eu lembro de uma passagem, agora já tem algum tempo, não me lembro de onde essa passagem, que falava que assim, se a flor é a médium do amor de Deus exalando o perfume e a beleza pelo mundo, nós temos que ser médiuns do amor de Deus a espalhar essa bondade que já existe dentro de nós. Então as consequências, você não vai para o umbral, você não vai para o inferno, mas você vai ter que, em determinado momento, se confrontar com a sua consciência. Porque se a mediunidade é um dom emprestado por Deus, nós lembramos da parábola dos talentos, onde vai ser pedido de nós o que nós fizemos daquele talento emprestado pelo Senhor para que nós pudéssemos multiplicá-lo. Ainda complementando mais um pouquinho ainda, né, o André esclareceu com muita facilidade essa questão da mediunidade. É isso mesmo, né? Todos nós somos médiums e em menor ou maior grau. Todos nós sentimos e justamente agora que a gente deu um stop, né, nas nossas vidas, nossas finanças e tudo mais, é um momento até da gente aguçar um pouco essa sensibilidade, olhar um pouco para dentro da gente. Quando a gente começa a fazer isso, essa mediunidade, não só essa mediunidade, de ver espíritos, eu vejo espíritos. Não, como o André falou, né, essa mediunidade, ela pode ser apenas uma sensibilidade que nós temos, uma facilidade, às vezes, de escutar, né, aqueles espíritos que estão tentando me auxiliar, o meu mentor espiritual, todos nós temos, nós sabemos disso. Então, quando nós conseguimos fazer isso com uma facilidade maior, é muito bom. É muito bom, e é muito natural, né? Tem outra pergunta que vem aqui logo após essa que o André leu, né? Que ele respondeu sobre a paranormalidade. Então ele fala assim: paranormalidade é sinônimo de mediunidade? Uma pergunta muito boa, viu, gente? Muito boa. Por que que eu falo? Porque a maioria das pessoas que chegam no centro espírita, elas chegam primeiro, às vezes, pelo sofrimento mesmo, por dor de ter perdido alguém que amava, ou está passando por um processo difícil, um processo de doença, inúmeros casos. Mas vem aqui, primeiro, por curiosidade, não estou julgando, tá, gente? Só estou relatando. Primeiro, por curiosidade, e por segundo, pelo sofrimento, pela dor. Isso a gente está careca de saber, né, André? É pelo sofrimento que a gente procura alguma coisa que vai, nossa, até no centro espírita eu já fui para procurar uma solução, né? Assim? Até no centro espírita eu já fui parar. Então, gente, essa paranormalidade, não existe essa paranormalidade da gente falar assim, nossa, mas isso é um fenômeno, ou isso é... Não. Na mediunidade, né, é tudo muito bem, muito natural. Nós estarmos aqui, em primeiro lugar, para a gente entender melhor, nós somos
o espírito, nós não somos esse corpo que vocês estão vendo aqui. Vocês estão me vendo, está vendo o André? Nós somos o espírito, certo? E através desse espírito, esse corpo aqui, ele se materializa para me ter a oportunidade de evoluir aqui nesse planeta. Então, quer dizer, somos espíritos. Já não tem nada de paranormalidade aí. Somos espíritos. Ponto final. E existem aqueles que estão desencarnados, que também nos acompanham, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não vemos, às vezes podemos sentir, mas na maioria das vezes nós não vemos, que se misturam. Então, como que eu vou falar que tem uma paranormalidade nisso tudo? Né, André? Depois, se você quiser até complementar, pode pegar um gancho aí, viu? Mas no meu entendimento, assim, e o que a gente vê na doutrina espírita, é simplesmente tudo muito natural. Às vezes a gente olha, né, os fenômenos e tal, mas assim, às vezes a curiosidade nossa nos aguça e nos leva por esse lado, de achar que é uma paranormalidade, que é um fenômeno extraterreno, que isso, aquilo e tal, e a gente fica, né, nossa, o que acontece lá dentro? Fica até meio que assim, impressionado. Não é nada disso, né? É tudo muito, muito natural. Somos espíritos, nós temos que entender isso, que nós somos espíritos, estamos rodeados de outros, e é simplesmente a diferença de estarmos encarnados e estarmos desencarnados. Uma hora estamos de cá, outra hora estamos de lá. Então, se a gente pensar dessa forma, fica mais fácil e mais natural da gente entender as coisas. Ok. O próprio significado da palavra paranormal, ele quer dizer fora do normal. E a doutrina espírita, ela nos explica que, dentro da lei da natureza, tudo existe e está dentro da normalidade. Embora alguns fenômenos ainda não sejam explicáveis pelas ciências normais, nem por causa disso não quer dizer que eles não existam. Então, realmente existem fenômenos, assim como a própria mediunidade, que está sendo hoje estudada dentro de universidades conceituadas dentro do mundo afora, e é um fenômeno que tem sido estudado já desde as décadas de 60 por estudiosos, ou até antes, dentro de universidades conceituadas. Mas ela é um fenômeno paranormal porque nós ainda não conhecemos e a gente conceitua como normal somente aquilo que a gente pode ver, medir e pesar. Então, pode ser considerada a mesma coisa nesse sentido, porque a mediunidade também a gente não consegue ver, medir ou pesar. Então, a gente considera nesse sentido a mesma coisa. Mas a gente já tira da questão da paranormalidade justamente porque não é fora da normalidade. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. E eu achei muito interessante, aí tem uma pergunta também aqui, que ela vem de encontro a essa questão, que coloca assim, olha, no entender das massas, um milagre, porque a ideia de milagre também, ela nos concita essa ideia de alguma coisa que está fora do normal, fora das leis da natureza. Então, a pergunta é a seguinte, no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, ou seja, está também fora das leis da natureza. O Espiritismo faz milagres? Como explicar a pesca miraculosa e Jesus caminhando sobre as águas? Bom, então, um pouco do que nós já dissemos, nós comentamos aqui, já explica um pouco também dessa pergunta. Né? O Espiritismo não faz milagres. Né? Existe uma corrente de ideias dentro da doutrina espírita que trabalha a ideia dos tratamentos espirituais, que nem por causa disso quer dizer curas espirituais.
Porque o Espiritismo, ele veio para a Terra para curar a enfermidade da alma. Mas nós, egoisticamente, muitas vezes procuramos a cura do corpo. Estamos preocupados só com a cura do nosso corpo. Então a gente sempre quer voltar a um bem-estar material, esquecendo do nosso bem-estar espiritual. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje, no mundo material, a nossa atual encarnação, ela é um processo de aprendizado do espírito. Na verdade, o espírito está no mundo material para aprender a se desmaterializar. Mas a gente, quando busca, e eu não estou de forma nenhuma aqui, não é um juízo, não é um juízo de ideias de quem está procurando a cura do corpo, porque é muito natural, nenhum de nós quer sofrer, porque na verdade nós não fomos criados para o sofrimento. Deus nos criou para a plenitude. Então, quando nós procuramos a cura do corpo, estamos certinho. Mas a gente não pode esquecer, como Emmanuel fala no livro A Caminho... não é o Caminho da Luz, eu ia citar o Caminho da Luz. O Consolador, Emmanuel coloca para a gente que antes disso, a gente tem que entender que a enfermidade do corpo é um alerta, uma bússola para mostrar que alguma coisa internamente está errada. Então, antes de buscar a cura do corpo, da enfermidade, busquemos primeiramente a cura do espírito. E quais que são as nossas chagas? Segundo os Espíritos nos falam em O Livro dos Espíritos, né? É o egoísmo e o orgulho, que é o pai e a mãe de todas as outras nossas chagas. A gente só vive tudo o que nós estamos vivendo até hoje, em matéria de sofrimentos, é porque nós ainda somos orgulhosos e vaidosos e egoístas, né? Então fica aí essa reflexão. O Espiritismo não faz milagres, não vamos procurar as casas espíritas, igual você falou, muitas vezes a gente procura a casa espírita como último recurso. Mas a doutrina espírita, se a gente procurar nos seus primórdios, ela não promete cura para ninguém. Ninguém. Cura de enfermidades físicas, materiais. Ela vai e promete e cumpre a cura do espírito para aquele que se esforça. Eu vi num dos primeiros concedes que teve, eu me esqueci o nome do palestrante, que ele estava falando que ele trabalha com pacientes oncológicos já terminais, e ele viu muitas pessoas sendo curadas do câncer. Mas a cura espiritual, ele falou assim, ele até usou o termo assim, que ele viu a cura, só não deu tempo do corpo curar também. Mas o espírito se curou daquela enfermidade espiritual. Agora, explicar a pesca miraculosa e Jesus andando sobre as águas, já tem aquele ditado, né, que existe mais mistérios entre a terra e o céu do que pode julgar a nossa vã filosofia. Então, existem efeitos, principalmente dentro da área da mediunidade, que pode facilmente, para aqueles que são mais estudiosos do fenômeno mediúnico, explicar esses efeitos, tá bom? Eu não vou me atrever aqui a dar essas explicações não, porque não é exatamente a minha praia. Então, gente, pegando um ganchinho aí de novo, né, na do André, é interessante porque dentro da casa espírita e dentro do centro, antes a gente falava assim, existe hoje um tratamento
que realmente há um tratamento que a gente fala, assim, que a pessoa chega com alguma enfermidade realmente que está no corpo, mas nós sabemos que a enfermidade, primeiro, é a enfermidade espiritual. Então, se chamava dentro do centro de tratamento de cura, né, André? Que hoje a gente nem fala mais, porque só de falar que era tratamento de cura, né, o pessoal já chegava assim, às vezes, né, dentro da doutrina, eles chegavam assim para a gente. Fiquei sabendo que aqui a gente faz o tratamento de cura e cura miomas. Né? Já chegaram assim para mim, falando assim lá no centro. Então, nos outros, né, que a gente frequenta. Então, já não se fala mais que é tratamento de cura, mas justamente por muita gente, às vezes, não entender essa cura. Poderia sim se falar que era o tratamento de cura, mas, e além de tudo, né, essa cura do espírito, ou essa cura que às vezes a gente pode conseguir até os dois também, né, a cura espiritual e a cura material também, muita gente em ocasiões conseguem, mas a impressão que se dava é que você ia fazer o tratamento e ia ficar livre daquela doença. E a gente sabe que a coisa não é dessa forma, é muito mais amplo e muito mais profundo que isso. A gente sabe que nada acontece por acaso e tudo tem um porquê de ser. Se eu hoje tenho um certo tipo de doença que me acompanha, sei lá, ou há muito tempo, ou há pouco tempo, aquilo vem me mostrar alguma coisa. Então, como que eu vou imaginar? Ah, não, peraí, eu vou fazer um tratamento no centro espírita, um tratamento de cura, e vou me curar dessa doença que é material, que está no meu corpo. Então, é muito mais que isso, né, gente? É muito mais que isso, e a gente ainda tem os méritos ainda. Porque cada indivíduo ali que está procurando esse tratamento, e nós, né, vou falar nós, lógico que a gente procura sim, dor do corpo, a gente tem que procurar saber o porquê também, lógico, a gente tem que cuidar desse corpo aqui, que nós ganhamos de graça, que funciona involuntariamente, tudo certinho dentro de nós, 24 horas. Nós que muitas vezes desorganizamos ele, desequilibramos ele, mas ele é perfeito. É lógico que a gente tem que cuidar dele sim. Mas esse lado material é muito individual. Como que a gente vai falar, né, André, que eu vou fazer tal coisa, eu vou me curar? Você pode tentar, com todas as forças que você tiver, e é isso que a gente tem que fazer sim. Mas o corpo é o corpo. Nada vai me garantir que aquilo vai ter uma cura naquele instante, né? E até mesmo pelo mérito que cada um tem. Nós vamos vivendo, nós vamos evoluindo, nós vamos ajudando, nós vamos fazendo coisas e nós vamos resgatando méritos, sim. Fica mais fácil da gente entender, né? Nós vamos, sim, resgatando certos méritos que a gente tem. Então, se naquela ocasião, né, for de bom grado, porque às vezes nós estamos pedindo também uma coisa que no momento não seria bom também de receber. Então, o que a gente tem que colocar na nossa cabecinha é o seguinte: eu tenho que procurar a cura do meu espírito, é a cura do meu ser. Isso sim. E a gente vê muito e claramente isso quando a doença bate na nossa porta. Ou quando ela bate também, quando ela chega para aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Por quê? Você vê que quando a pessoa fala assim, nossa, quando ela está lá deitada numa cama, dependente de um, dependente de outro, obrigada não obrigada, né, mas levada a pensar em tudo que já foi, em tudo que está vivendo. Gente, é muito interessante quando a gente vê relatos, né, das pessoas assim, que às vezes quase foi, mas não foi, né, relatos de quase morte. Eles não lembram de nada que é material, não.
Eu poderia, nossa, se eu tivesse outra chance, eu poderia ter comprado um carro zero naquele momento, ou, né, André, poderia ter trocado minha casa, eu poderia ter feito mais, poderia ter trabalhado mais, ganhado mais dinheiro. Não existe esse tipo de conversa nesse momento. A conversa se desvia, é automático. E a gente para pensar, fala, nossa, eu poderia ter dado mais atenção para minha esposa, eu poderia ter abraçado mais meus filhos, eu poderia ter tido mais tempo para minha família. Então, a cura é isso. A cura do Espírito é exatamente isso. E é o momento nosso hoje. É a cura do nosso espírito. É nos tentar evoluir, melhorar e curar o nosso espírito. Curar a nós. Né? Vamos falar assim, a partir de hoje nós vamos curar a nós. Nós somos o quê? Ele, o Espírito. Pronto. Que temos esse corpo aqui. Temos esse material aqui que está por fora. Mas nós somos ele. Né, André? E até porque, né, a gente fica refletindo. Jesus já falava, né? Vai que a tua fé te curou. Ele não curou, ele mesmo fala, eu não curei ninguém. Então não vai ser uma simples imposição de mão que nós vamos nos curar. Existem fatos, existe mediunidade de cura. Existem fatos comprovados de cura do corpo. Mas se a pessoa não se cura espiritualmente, a pessoa volta a se tornar enferma. Porque a enfermidade é justamente o chamamento para a cura interior. E às vezes a gente não para ver isso. Numa palestra do Divaldo, que eu assisti há muitos anos atrás, ele citava um estudo que foi feito com pessoas que procuravam o Zero Igor para as cirurgias espirituais e que saíam curadas. Mas esse estudioso, não me lembro bem qual agora, ele acompanhava as pessoas, era um estudo científico, para saber o que acontecia com elas depois. E elas se curavam de uma enfermidade e pouco tempo depois adquiriam uma nova. Porque interiormente é o espírito que está adoecido. Porque a própria Organização Mundial de Saúde fala que não existe doenças, existe doentes. E doentes, igual você muito bem falou, somos todos nós. Nós estamos aqui para entender essa doença e tomar o remédio. E às vezes o remédio é um remédio um pouco amargo. Né? E tem uma pergunta aqui, que ela também vem de encontro. Ela fala assim, por que a solução de muitos problemas de nossa vida está no perispírito? Não entendi muito bem a pergunta, mas assim, o que eu entendi é o seguinte, a solução é porque o perispírito, nosso perispírito, que é um corpo semimaterial, que por assim dizer, os espíritos falam que usa como uma analogia, por falta de um termo melhor, que reveste o espírito, né? O nosso corpo, vamos dizer assim, espiritual, nele ficam impregnados a maior parte dos nossos defeitos. Por isso que em alguns livros, né, chama assim, são os aleijões espirituais, os nossos defeitos ficam claramente impregnados nesse corpo semimaterial. Mas nós não temos que resolver o problema do perispírito. Nós temos que resolver o problema espiritual. Porque aí, não só o perispírito, mas o corpo que a gente usa para se manifestar, o corpo físico, ele também vai se depurando. Acho que a palavra mais certa é essa mesmo, ele vai se depurando. Né? Então, não porque a gente sempre quer soluções fáceis para as situações. Eu estou com um problema tal, me dá um remédio tal que eu vou resolver. Que eu quero resolver o meu problema. Eu já usei até esse exemplo uma vez. Um cliente meu chegou no meu estabelecimento
E um cliente mais chegado, e a gente conversando, ele falou assim, André, eu não sabia que a felicidade vendia na farmácia. Eu fiquei curioso com aquilo, né? Eu falei, o que você está querendo dizer? Ele falou assim, olha, eu estava andando super triste, eu estava muito chateado, nada para mim estava bom, quer dizer, ele estava com depressão, né? E eu procurei um psiquiatra e ele me receitou um antidepressivo. Ué, a minha vida melhorou demais, mas muito. Está tudo muito bem. Falei, que ótimo, bacana. Passou alguns meses, ele voltou lá e eu falei assim, e aí, o remédio? Ele falou assim, está tudo a mesma coisa, tudo muito ruim. Porque os antidepressivos, eles são muito importantes no tratamento da depressão, sim. Mas se você não tratar lá, o que está lá no fundo, os estudos já mostram que os antidepressivos, eles vão atuando como drogas que são, seus efeitos vão cada vez diminuindo. Porque você atacou o efeito, não atacou a causa. E a causa está dentro de nós. Então a depressão é um chamamento, fala assim, o que está te machucando? Se nós não conseguirmos identificar, vai ficar na mesma condição. Você toma um antidepressivo, melhora, cai e fica aquela sanfona. Eu não quero dizer que nós não tenhamos que procurar os profissionais da saúde, muito pelo contrário. Em determinados momentos é necessário a ajuda terapêutica de um psiquiatra, entrando com medicamento, mas é necessário também a psicoterapia pelos psicólogos, pelos terapeutas comportacionais de todas as áreas, nos ajudam sim a identificar aonde está a dor, o que está doendo, o que tem que ser feito para diminuir aquela dor. Porque senão a gente faz igual quando a pessoa fala assim, eu estou sentindo um trem ruim. O que você está sentindo? Não sei, uma coisa ruim assim. Como é que você trata isso? Né? Então, você não tem que, igual falar assim, você não tem que solucionar o problema do perispírito. Assim como você não tem que preocupar somente com a cura do corpo. É muito antes tentar entender o que aquilo está querendo te mostrar, no que você pode melhorar comportalmente e espiritualmente. Então a gente fala assim muito, espiritualmente, mas é espiritualmente, mas numa atitude de fato. Como é que eu posso estar melhor na minha convivência aqui com o meu semelhante? Com a minha família? Algumas perguntas aqui, eu estava folheando, falo assim, eu sinto mais afinidade com os meus vizinhos com os que os de casa. Às vezes a gente tem isso, mas tudo isso é para melhorar a sua convivência, é com os de casa, é com os de trabalho. Porque quem você já tem facilidade de lidar, já está resolvido o seu problema. Não é, Kelly? Então, que a gente procure muito mais a reflexão toda que a doutrina espírita coloca para nós, é a minha relação com o outro. Não tem que preocupar, porque os nossos adoecimentos têm todos eles, a sua raiz no nosso bem ou mal proceder, no relacionamento que eu tenho com o outro, seja dessa vida mesmo, ou de vidas pregressas, né? E eu aproveito já está terminando nosso tempo, eu aproveito para me despedir dos amigos internautas, né, agradecer a paciência de todos, né, e a compreensão se a gente não conseguiu responder da forma que eles gostariam de ouvir.
Então, gente, é interessante, né? É até interessante e válido essa parte aqui do estudo também sobre o que é o espírito, o que é o perispírito, né, André? Às vezes dá a impressão de ser um pouco complexo, assim, mas agora, né, o nosso tempo já está acabando, mas vale a gente buscar na doutrina espírita o esclarecimento do que é o perispírito, do que é o espírito, do que é o corpo, porque esse perispírito é como se fosse a união mesmo entre a parte que é espiritual e a parte que é material. Então, olhando por esse lado, a partir do momento que eu começo a entender isso, as soluções dos meus problemas podem ser que eu consiga ver de uma maneira mais natural, mais fácil de solucionar, né? Então, é interessante, aqui, válido a gente estudar um pouquinho mais a fundo aqui sobre essa parte do perispírito. Nas casas espíritas, né, a gente, assim, eu trabalho com as crianças também, para as crianças, desde pequenininha, a gente fala sobre isso também, né, de uma maneira bem simples, é lógico. Mas a gente tem até desenhos assim que a gente mostra para eles, que realmente de um cordãozinho, de um cordão mesmo, ligando ali a parte que é do espírito com a parte que é material. Então é exatamente isso, né? Então talvez essa pergunta aqui, perguntando, né, por que a maioria dos nossos problemas estão lá no perispírito, não é que estão lá, mas de repente se a gente buscar entender esses dois lados, a minha parte alma, a minha parte material, o que é que faz unir essas duas coisas? A facilidade vai ser maior de eu entender aquilo que chega para mim, os meus problemas, meus sofrimentos, e talvez a partir disso eu vou conseguir reações melhores, né? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês, uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. É sempre muito gratificante estar aqui fazendo estudos. Uma boa noite.